Graças e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Tava já com saudade de estar com vocês, estudando. Eu vou pedir já desde já perdão, porque eu tô com a alergia um pouco atacada, então vou tentar ser um pouco mais breve do que o normal. A nossa aula hoje, em específico, vai ser falando sobre o capítulo 25 de Gênesis. E ele é extremamente importante, como todos os outros, mas ele vai explicar a posição geográfica dos povos, dos descendentes de Abraão. Mas antes, vamos orar? Pai, queremos te agradecer, render graças ao teu nome. Pai, queremos te pedir que o Senhor conduza o nosso estudo, Deus querido, que tudo que for feito, Deus querido, hoje seja para glorificar o teu nome, que o Senhor nos traga compreensão, clareza, Deus querido, que podemos sair, Deus, desse estudo com a mente transformada, Deus querido, que possamos gerar dentro de cada um de nós um desejo investigativo pela tua palavra, que não nos contenhamos mais com aquilo que já ouvimos, mas que possamos ler e aprender de ti cada vez mais, Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Vambora. A nossa sexta aula vai falando sobre os descendentes de Abraão. E aí tá um ponto muito legal. Por quê? Todo mundo acredita que Abraão só teve 2 filhos, mas não foi bem assim. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 25 que Abraão teve 8 filhos. Quais são os seus 8 filhos? Tá, peraí que eu tô adiantando toda a história. Após a morte de Sara, Abraão vai se casar com Quetura. E ela vai dar 6 filhos, mais 6 filhos, como eu já falei. Que é Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque. Eu não tenho certeza se a pronúncia está correta, mas está aí no teu material, você pode acompanhar. E Suá. Esses descendentes se tornam tribos árabes e povos vizinhos de Israel, como midianitas, que aparecem em várias narrativas ou contextos bíblicos. Nos próximos livros, a gente vai ver muito falar desses povos e surge sempre um pouco da onde veio esse povo. E essa compreensão dentro desse capítulo de Gênesis vai te fazer entender quem são eles. Ah, sim, eu sei. São os filhos de Quetura. Então, Sara morre, Abraão se casa com Quetura e ela dá mais 6 filhos a ele. Então, Abraão não tem só 2 filhos. Abraão tem 8 filhos no total. Isaac, Ismael e os 6 filhos de Quetura. Ok, eu pedi para a inteligência artificial criar um mapa. Só que nem tudo que ela posta a gente pode pegar como 100% verdade. Então vocês vão ver que esses mapas, até um outro pedaço da outra página, foi ela que criou. E eu achei interessante colocar porque vai conseguir te dar uma margem. Você olhando através do mapa, você vai conseguir ver como era antigamente, como ficou agora, como era chamado e como é chamado agora. Eu quero explicar uma coisa para vocês aqui, é que os israelitas, eles são descendentes de Isaac. E o povo árabe, ele é de Ismael. Só que dentro desse mesmo mapa aqui vai dizer que, por exemplo, todos eles eram povos nômades, povos árabes, só que não é bem assim não. O que acontece? Eles vão pegar e eles vão se separar. Esses 6, que são os filhos de Quetura, vai ter um estudioso chamado Joséfo, que ele defende essa teoria de que eles se separaram e foram para o Oriente Médio, formando tribos menores, que nem eu coloquei aqui no material de vocês, ou tribos secundárias de árabes ou orientais, como está bem no seu mapa. Então, Michele, quer dizer que eles são os ancestrais do povo árabe? Não, eles criaram tribos. Quando eles se espalharam, eles criaram tribos menores ou tribos secundárias. Quem é o ancestral? Ismael, ok? Para não ficar essa confusão, porque nesse mapinha aqui que eu coloquei para vocês, pode dar a entender isso, ó. Nesse aqui, tá vendo? Até nessa classificação que ele fez aqui, mas não é bem assim. Eles são chamados e conhecidos como povos orientais ou povos da Arábia, mas não são. Não tem como, por exemplo, Isbaque como ancestral. Não, é Ismael, ok? E eles, na verdade, lá na frente, em outros livros, eles vão ficar mais conhecidos como povos midianitas, tá? Por causa de Midian. Ok? Mudando de folha, no próximo mapa, esse mapa da próxima folha, ele vai estar fazendo o seguinte, a comparação, tá? É uma metade, vai estar
Daqui até a metade é como eles eram chamados antigamente e como eles passaram a se chamar depois. Todo esse pedaço aqui, que são os descendentes da família de Quetura, agora se tornou a Arábia Saudita, ok? E nisso aqui tem influência também de Ismael. Vambora, né? Vamos pro próximo. Na terceira folha, a gente vai ter um resumo falando sobre o capítulo 25, o capítulo de Gênesis. Como eu já comecei a falar para vocês. Vai ter aqui tudo bem explícito, bem detalhado. A morte de Abraão, o sepultamento junto a Sara, genealogia de Ismael, mostrando sua descendência e os povos árabes que surgiram, nascimento de Esaú e Jacó, já em conflito desde o ventre. Esaú vende a sua primogenitura e Jacó vende, no caso, para Jacó por um prato de lentilhas. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Aí você fala assim, nossa, mas lentilha é algo importante, é algo mitológico. E a gente vê que muitas igrejas, muitas denominações cometem muito esse erro. Eles pregam coisas que às vezes a Bíblia dá detalhes, mas não quer dizer que isso é algo sagrado ou que isso é algo que deva ser venerado. Como, por exemplo, eu já vi, não é crítica, tá? Pelo amor de Deus. Igrejas que pegam, tipo, pão, pegam coisas desse tipo, que nem lentilhas também, e eles querem tornar esse produto, quer tornar esse alimento algo sagrado, quando ele, na verdade, não é. A importância dentro da lentilha aqui é deixar claro que a moeda de troca, que o que tinha importância para eles naquela época era o ramo agrícola. É o ramo agrícola. Então, tipo assim, o que eles tinham de muito valor era comida. Então, por exemplo, quando ele troca, você vai ver a urgência, a fome de Esaú aqui. Quando ele troca a primogenitura dele, ele tá totalmente banalizando aquilo, porque ele sabe que dentro daquele contexto dele, o que era mais importante para ele era isso, era o alimento. E ele não dá o devido valor que a primogenitura tem, porque não era só um título, era assim que Esaú via, como se fosse só um título, só que carregava uma promessa. Promessa de quem? Promessa de Deus. E é isso que ele não entendia. Não sei se vocês já repararam, os pais mais antigos têm aquele costume de dizer que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Antigamente, isso era muito eficaz porque fazia parte de uma promessa. E Deus sustentava isso. Então, quando os pais liberavam a bênção da primogenitura, Deus confirmava aquilo e os filhos que recebiam aquilo eram extremamente abençoados. Tá? Por isso que a gente vai ver lá na frente Jacó fugindo e Jacó sendo abençoado, Jacó vivendo tudo aquilo que deveria ter sido para Esaú. Ok? Vamos lá, vamos pular para a primogenitura. No mundo antigo, especialmente entre os povos semitas, o primogênito tinha o direito à maior parte da herança e à liderança da família. Então, tipo assim, a família naquela época, para vocês terem uma noção, as famílias, elas constituíam tribos. Era muita gente. Eles viviam muitos anos e, tipo assim, eles tinham muita descendência. Então, geralmente, as cidades, que nem vocês viram, as nações, elas ficavam sendo conhecidas pelo nome do ancestral. Por exemplo, que nem lá no nosso primeiro mapa, para vocês dar uma olhada. A gente vai ver que, por exemplo, aqui, eu vou te procurar o nome aqui, cadê? De Median. De Midian, que eles eram do Midianita. Aqui não quer dizer que tinha só Midian e vou te dar um exemplo de 10 pessoas, não. Tinha toda uma tribo, tinha toda uma descendência, tinha filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, tinha todo um povo e esse local ele ficava conhecido pelo seu ancestral, pelo que antecedeu. Ok? E isso era extremamente importante. Enquanto eles estivessem vivos, eles eram os líderes das famílias, dos povos, e até tem muitas religiões e muitas culturas que ainda zelam por isso. Acho que até no Brasil tem uma igreja que ela não vou falar o nome para não criar polêmica, porque eu não sei se tem alguém no grupo que são geridas por anciões, por pessoas mais velhas, por pessoas que fundou. Michele, mas não é a mesma coisa que o pastor?
não é diferente, tá? Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, tá? Tem muitas igrejas que tem muita democracia, só que dentro desse contexto que é gerido por um ancião, não tem democracia dentro da igreja, tá? É o que ele acha melhor, eu não posso falar com tanta propriedade, mas é o que nos dá a entender, ele é o líder daquele povo. Então, ele é que separa o que é certo, ele que julga como deve ser feito, e eu acredito que ele deve ter todo um amparato para isso, tá? Eu não tô fazendo uma crítica, eu só tô trazendo um exemplo para vocês. Não é uma crítica porque, como eu acabei de dizer, eu não posso falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento de como funciona. Ok? Agora a gente vai entrar acerca da genealogia. É fundamental para legitimar povos e territórios. Então, como nem expliquei para vocês, que nem Midian, você sabe que a partir da genealogia dela veio todo um povo. Ok? A descendência de Ismael reforça a identidade de tribos árabes e a sua ligação com Abraão. A alimentação e a economia. O prato de lentilhas, como eu já falei para vocês, não é apenas um detalhe culinário. Simboliza a vida cotidiana agrícola, onde a comida era o recurso vital. Trocar herança por alimento imediato revela a mentalidade prática de Esaú versus a visão de futuro de Jacó. Ok? E isso é extremamente importante. Gente, e eu preciso fazer aqui um atendo para vocês. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizendo, gente, isso não tem não tem amparo na Bíblia para justificar isso. Tem muita gente que eu já ouvi, gente, não se deixe enganar por isso. Ah, que porque o seu filho é o filho mais velho, é o primogênito, tudo cai sobre ele, um peso espiritual. Gente, isso não faz sentido nenhum. Isso tem texto. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar texto para justificar tudo que você quiser fazer, tudo que você quiser falar. Só que a Bíblia, ela não é só composta pelo Antigo Testamento. Ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele é revelado à luz de quem? De Jesus Cristo. Quando você vive só baseado no Antigo Testamento, você está ignorando tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus revelou. Então, não é coerente como alguém que conhece a Bíblia, acreditar que por ser primogênito tem um peso espiritual sobre você, que você precisa fazer resgate de primogenitura. Gente, tudo isso não faz sentido nenhum, tá? Isso era um costume, tá? A gente vai ver que no Novo Testamento não existe, não tem ligação mais para isso. Mas isso a gente deixa para uma outra aula pra gente falar sobre isso, pra gente falar de forma mais detalhada, porque alguém vai falar assim, mas tem esse versículo, tem aquele outro. Gente, nunca leia texto isolado. Sempre pegue a Bíblia, procure o texto que se conecta com ele, tenta entender, depois você traz para dentro de Jesus para você entender se Cristo aboliu aquilo, como é que ficou depois de Cristo, entendeu? Se Cristo falou alguma coisa sobre aquilo, vai dar uma grande aula, mas vamos deixar para a próxima para a gente continuar com essa, ok? Mas tenha isso em mente, tá? Esse negócio de resgate de primogenitura, isso não é bíblico. Não é bíblico, não tem. Ai, Michelle, mas tem um texto lá em Êxodo falando sobre isso, aquilo, outro tal. Então, o que acontece? Como eu expliquei para vocês, vocês têm que entender todo o contexto, por que isso era feito, por que Deus pediu para fazer aquilo dentro daquele contexto, naquela época. E vocês precisam também entender como é que ficou isso depois de Cristo, ok? E isso é extremamente importante. Ok, muitas dessas coisas que tem no Antigo Testamento, não é tudo, mas muitas coisas que tem no Antigo Testamento não são mais necessárias. Uma delas é... Ai, Jesus, eu esqueci o nome. Que é aquela que o primogênito tinha que fazer, não é castração, eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome que os judeus ainda fazem. Por quê? Os judeus, eles não aceitam o Novo Testamento, eles vivem baseado na Torá ainda. Então, para eles, o que vale é a Torá, é o Antigo Testamento. Ai, esqueci o nome, Jesus, me fugiu agora. Depois, quando eu lembrar, eu falo, eu coloco lá no grupo para vocês, tá? A circuncisão, acho que é a circuncisão.
eles tinham que fazer isso, todos os judeus ainda fazem isso, porque eles acreditam só na Torá. Ok? Vambora. Esaú é associado a Edom, a região dele, tá? A região, quando você ouvir falar assim sobre a tribo de Edom, sobre o povo de Edom, você vai saber que isso tem a ver com quem? Com Esaú, ok? Que geralmente está lá entre as montanhas do sul de Israel. Jacó permanece ligado à terra prometida. Qual terra prometida, Michele? Canaã. Reforçando o contraste entre os destinos dos irmãos. Aqui eu até pedi, ele fez a continuação, ele até colocou meu nome aqui, que eu achei que faria muito sentido para vocês entender. Que de Sara vem Isaac e de Isaac vem Israel. De Agar vem Ismael e os ismaelitas. Aqui é a linha da promessa, que é o povo de Canaã, no caso Israel. De Ismael vem as tribos árabes, os nômades, vivendo no deserto do oriente de Canaã. De Quetura vem a segunda parte, que são os secundários, que é as tribos árabes, e faz todo sentido, porque Ismael já existia, acredito que Israel que já tinha, o povo dele, os descendentes dele já deviam estar enormes, os filhos já deveriam ter filhos e filhos e filhos, ok? Então não faria sentido os descendentes de Quetura serem ancestrais do povo árabe. A gente estuda, a gente aprendeu, a Bíblia mostra que vem de Ismael, tá? Vamos lá. Só que os descendentes de Quetura, ele vai ficar sendo conhecido por causa da tribo medianita, tá? Mais lá pra frente, a descendência de Quetura, ela praticamente vai ser lembrada justamente por esse povo mesmo, os midianitas. Então, quando vocês ouvirem falar assim, os midianitas, que nem algumas passagens que vai falar sobre Moisés, o povo lá e tal, você vai conseguir conciliar e entender que isso veio de Quetura. Quem é Quetura? A última esposa de Abraão, ok? De Saul temos Edom, que eu já expliquei para vocês, e alguns exemplos que eu também destaquei para vocês, como dos descendentes de Esaú, que está em Números 20, do 14 ao 21. Edom, aqui o Edom, gente, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente confunde um nome, a gente acha que o nome está se referindo a uma pessoa, quando na verdade aquilo é um povo. Por exemplo, não estou falando para você que tem algum conhecimento, mas para muita gente que tem o raso, o básico do conhecimento, pode ter fazer essas confusões. Por exemplo, Israel, mas quem era Israel? Israel era uma pessoa, era um povo. Você precisa entender o que tá dizendo aqui, porque vai ter textos, se você não tiver essa consciência, vai ter menções que quando Deus fazia menções de Jacó, ele não falava Jacó, ele falava Israel. Pode parecer confuso, né? Mas vai ter vezes que ele vai falar, ele não vai falar Jacó, ele vai falar Israel. E quando ele estiver falando de Israel, dependendo do contexto que ele está falando, ele não vai estar falando do povo, ele vai estar falando de Jacó, ok? E aqui, por exemplo, mas aqui fica claro, quando você vê escrito lá em Números, Edom recusa a passagem em Israel durante o Êxodo. Aqui ele não está falando de Jacó nem de Esaú, está falando dos povos. O povo de Edom recusa a passagem a Israel. Quem é Israel? O povo de Israel. Ok? Em Obadias vai ter uma profecia contra Edom por causa dessa hostilidade que eles tinham contra o povo de Judá. Gente, se vocês forem ver, se vocês forem analisar, o pessoal fala que é muita teoria, mas tem sim algo de descendência. Por exemplo, é como se uma família odiasse a outra e fosse passando de frente, para frente. Tanto essas guerras que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, também é muito fruto disso. É só isso? Não. Tem coisa política, tem coisa geográfica. E isso, que nem eu falei pra vocês, é uma outra aula. Eu tô doida pra gente terminar o Gênesis, pra gente começar a interpretar a Bíblia. Mas vocês precisam ter o básico do conteúdo pra vocês... Como é que você interpreta algo que você não conhece? O conceito geográfico, conceito histórico, cultura. Como é que você entende as atitudes deles? Então, tipo assim,
para você interpretar, você precisa conhecer aquilo. Porque quando você interpreta baseado nas suas experiências, nos seus achismos, você erra muito, você perece muito. E causa alguns delitos. Às vezes a gente acredita em coisas que não é verdade, que não procede. Que nem isso, eu nunca ouvi antes, eu já sabia, mas eu nunca ouvi em nenhuma pregação, em nenhuma escola bíblica dominical, alguém explicando e falando que Abraão tinha 8 filhos. Na minha cabeça, Abraão só tinha 2 filhos, e muitas vezes nem falava de Ismael, era só de Isaac, porque ele era o filho da promessa. E olha que ele nem foi o primeiro, mas ele era o filho da promessa. Isso era algo muito. Isso já gerou um grande problema entre os povos, porque o povo não aceita a primogenitura que foi dada a ele, porque para eles isso era inaceitável, porque ele não tinha sido o primeiro, mas ele era o prometido. Ok, simbora. Por que isso importa? Que nem eu expliquei já para vocês. A geografia vai mostrar que os descendentes de Abraão se espalharam em regiões estratégicas. Deserto, montanhas, está lá no mapa. Montanhas, rotas comerciais. Aqui nem eu mostrei lá para vocês, a parte de cima é a parte de como eles eram chamados pelo nome dos ancestrais. Na parte de baixo é o mesmo mapa, só que agora é como eles são chamados nos dias atuais, ok? Conflitos familiares, como de Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, se transformaram em conflitos nacionais entre Israel e vizinhos. Por mais que os filhos de Quetura, gente, isso é importante, por mais que os filhos de Quetura não tenham histórico familiar de guerra, de confusão, porque eles logo se separaram, eles logo foram para outra banda, a gente vai ver que há uma hostilidade, tá? Por mais que não seja ali, mas parece que ficou alguma coisa remoída, entendeu? Tinha, assim, uma hostilidade. Entender onde cada povo vivia ajudava a compreender por que certas guerras aconteciam, né? Como disputas por território, rotas de comércio e honra tribal. O que acontece? Canaã era um lugar maravilhoso, que quando Deus fez a promessa para Abraão, já estava habitado, e Abraão nem chegou, ele possuía aquela terra, ele morou lá, mas quem herdou a terra prometida não foi Abraão, foi os descendentes de Abraão. Ok? Só que como vocês já sabem, porque está nas aulas anteriores, Abraão também recebeu a promessa. Por quê? Porque todas as vezes que o filho ou um descendente dentro da cultura deles recebia a promessa que tinha sido prometido para eles, o ancestral que recebeu a promessa lá atrás era honrado. Então isso estava dentro da cultura deles. Gente, foi algo estipulado pelos homens? Não. Perdão, foi algo instituído por Deus? Não, foi algo instituído pelos homens. E Deus respeitava isso. Então, alguém vai dizer assim, poxa, mas por que Deus prometeu para Abraão se ele não recebeu? Na cultura deles, todas as vezes, tudo aquilo que acontecia com os descendentes, honrava eles também. Ok? Então, tá tudo ok? Tá tudo certo? Não tem problema nenhum. Vamos adiantar. Hoje os conflitos entre Israel e os povos árabes. Gente, quem são Israel? Israel são os descendentes de... Vocês já sabem. De Isaac. E os povos árabes, descendentes de Ismael. Reflete antigas tensões entre descendentes de Abraão. Especialmente, que nem acabei de falar, Isaac e Ismael. A disputa territorial e religiosa no Oriente Médio é vista por muitos estudiosos como um prolongamento histórico dessas rivalidades familiares. Eles têm como se Isaac tivesse usurpado aquilo que era de Ismael. Tá bom? E a gente vai ver isso e é uma coisa complicada. Por quê? Abraão danou a fazer filho, né? Para quem não conseguia ter filho, ele danou a fazer filho. E por ele não ter esperado o tempo de Deus, por ele não ter... eu não sei se ele chegou a duvidar, e a gente é levado por esse mesmo caminho. Quando a promessa demora muito a se cumprir, aumenta no nosso coração a tristeza.
E é normal a gente achar que isso não vai mais acontecer. Só que a gente esquece que existe um tempo determinado para todas as coisas. Isaac veio no tempo oportuno, no tempo devido. Não veio tarde, não veio depois, ele veio no tempo certo. Só que quando Isaac chega, já tem Ismael. Aí acontece um grande problema. Por quê? Quem deveria receber a primogenitura não recebe a primogenitura. Sabe? Então, olha o problema agora. Agora, Abraão, depois que Sara morre, ele vai ter os filhos com Quetura e eles também vão reclamar o direito deles. A Bíblia vai dizer que ele abençoou eles com presente e despediu eles, mas não deu parte da herança para eles. Aí, anos e anos e anos depois, eles começam a correr atrás de tudo isso e viram um grande problema político e geográfico. Aí a gente vai ver que nem Israel e a Palestina. Depois você dá uma olhada lá no mapa, que você vai entender melhor isso. A disputa pela terra da Palestina remota a partilha feita pela ONU em 1947, que criou 2 estados, judeus, que é os da descendência de Isaac / Jacó, e árabes palestinos, da descendência de Ismael. Reivindicam o mesmo território. Aí começa a fofoca. Tá? Essa rivalidade é frequentemente interpretada como reflexo da separação entre Isaac, filho da promessa, e Ismael, o filho da carne. E vai ter um outro exemplo aqui também, que é de Israel e países árabes vizinhos. Se você for ver bem, o que vai acontecer? O filho da promessa, que é Isaac, que tem os seus descendentes que são o povo de Israel, o que vai acontecer com esse povo? Esse povo vai começar a ser bombardeado. Ih, não vai sair. Vão ser atacados. Agora saiu, vai ser atacados. Por quê? Porque ele recebeu a promessa, ele recebeu e ele ficou com toda a herança para ele. E eles não legitimam ele como filho da promessa, como o primeiro, como o primogênito. Então todo mundo agora quer parte da herança e contextualizou e continuou gerando grandes conflitos. Ok? E vai ter agora também, mais na frente, a gente vai falar sobre Israel e Edom. A descendência, que é o povo que é descendente de Esaú. Embora Edom como nação tinha desaparecido, a memória bíblica de hostilidade entre Israel e Edom, que está lá em Números 20 e em Obadias, é usada como referência para explicar tensões históricas entre os povos irmãos que se tornaram inimigos. Aí eu deixei aqui no final para vocês, para a gente fazer algumas reflexões e pensar sobre isso. Território e identidade. Assim como a primogenitura determinava herança na antiguidade, hoje a disputa pela terra continua sendo central. Em relação à religião e cultura, judeus, cristãos e muçulmanos vêm todos da mesma descendência de Abraão, mas criaram suas próprias religiões, seus próprios preceitos, enfim, né? Sua própria forma de adorar. Reivindicam Abraão como patriarca, tanto os judeus, os cristãos e os muçulmanos, mas interpretam de forma diferente. Quem é o herdeiro legítimo da promessa? E aí? Quem é? A gente sabe que o herdeiro legítimo da promessa é Isaac, mas o primogênito é Ismael. Ok? Aí vai ter intriga parental transformada em conflito político. O que começou como rivalidade entre irmãos se expandiu em disputas nacionais e religiosas que moldam o Oriente Médio até hoje. Os conflitos atuais entre Israel e os árabes, especialmente a questão palestina, podem ser vistos como reflexos das intrigas parentais entre os descendentes de Abraão. A disputa pela primogenitura e pela terra prometida se transformou em guerras, tensões políticas e religiosas que permanecem vivas até os dias de hoje, no século XXI. Gente, esse capítulo é extremamente importante para a gente entender muita coisa. Até as profecias dos últimos dias, que a nossa Bíblia fala que Israel ia ser atacado, a gente vê isso acontecendo hoje.
tá? Não mudou, não teve diferença. E todas as vezes que a gente entra dentro do âmbito religioso, isso gera muita tensão, às vezes a falta de compreensão, a ignorância, acaba criando esses grandes conflitos, tá? Então eu espero que esse estudo ajude a vocês compreenderem melhor como é que funcionou geograficamente a história dos povos. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Abraão não teve só 2 filhos, Abraão teve 8 filhos no total. E às vezes não, tenho certeza disso. Quando a gente age pelos nossos pés, sem falar com Deus, sem pedir autorização de Deus, quando a gente tenta adiantar a vontade de Deus, se Abraão tivesse esperado, poderia ter sido diferente, mas eu acredito que nada poderia ser de outra forma. Por quê? Eu acredito que tudo o que aconteceu fazia parte da vontade de Deus. E sendo da vontade de Deus, mesmo que dolorosa, ela é perfeita. Às vezes não é agradável, mas ela é perfeita. E isso se encaixa dentro do contexto dos últimos dias. Eu vou trazer uma outra aula falando sobre isso, mas por hoje é só. Beijo, que Deus abençoe seu dia rica e poderosamente.